Já o São Paulo pode receber mais, com uma transferência de um ex-atleta na Europa do que quando o vendeu para Portugal. Eu me refiro ao William Gomes, que foi vendido em 2024 para o Porto por 9 milhões de euros. O William tem vivido bom momento com a camisa do time português. Não dá para dizer que é titular absoluto, mas sempre que joga, como titular ou reserva, deixa boa impressão. Na temporada atual são 37 jogos, 11 gols e 2 assistências de destaque para o Campeonato Português com 7 gols em 22 jogos. Marcou inclusive 2 gols nas últimas 2 partidas contra Moreirense e Stuttgart. Pois bem, esse jogador tem sido monitorado por clubes maiores do futebol europeu e existe a expectativa de que possa pintar alguma negociação na metade do ano com algum clube da Premier League. Até pelo fato de William Gomes ser jovem, só 20 anos de idade, enorme potencial para drible e também finalizações e gols. O São Paulo deixou 20% do valor de uma venda futura. E, por exemplo, se o negócio for fechado por 50 milhões de euros, vai caber ao São Paulo ficar com 10 milhões de euros, mais do que os 9 milhões de euros arrecadados quando da transferência do jogador para Portugal. Existe, inclusive, a pedida de Paulo Pitombeira, representante do atleta, para um negócio a partir de 60 milhões de euros. Confesso que por agora ainda acho muito alto, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou acompanhar de perto essa negociação e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Só para completar, São Paulo e Palmeiras se enfrentam 21 horas no Morumbi, jogo marcado de muita expectativa, partida dos líderes, e que tem sido marcada por vitórias do Palmeiras com polêmicas de arbitragem. Você tem palpite pro jogo? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora o BAP, o presidente do Flamengo, ele veio fazer alguns elogios pro Caleri, não na figura de presidente, ele tomou esse cuidado, porque se é o presidente do Flamengo, que tem 1 bilhão para investir em futebol, você fala, mano, é o presidente do Flamengo falando que gosta do Caleri. É muito preocupante. Agora, não era o presidente, era o torcedor flamenguista que, por coincidência, é o presidente do Flamengo, o BAP. E ele falou, o Caleri é monstro. Eu adoro o Caleri. Gosto mesmo, acho ele excelente, mas ele tem a cara do São Paulo. Falou assim, eu não mexo com jogador, eu não faço contratação, demissão, não sou eu. E é verdade, né? O tal de Boto lá que faz as contratações, antes era o Marcos Braz, eles não é o BAP, não era o Rodolfo Landim. Lá no Flamengo eles têm essa cadeia hierárquica, esse organograma, pega na empresa, o organograma, né? E quem contrata é o cara aqui, ó, o presidente tá aqui, quem contrata é o que tá aqui, um pouquinho acima do técnico. Então lá no Flamengo o sonho de ter Caleri não é de hoje, nem Caleri nem Marcos Antônio. Os caras faz tempo que eles querem ter Caleri e Marcos Antônio. Se o Caleri, porventura, acabar indo para o time do Flamengo, ele abre um espaço enorme para Marcos Leonardo no São Paulo. Para quem não se lembra, notícias recentes mostram e cravam que o Marcos Leonardo estava fechado com o São Paulo. Isso aí quem falou foi o próprio diretor de futebol do São Paulo. Liguei pro Sheik, liguei pro cara, falei, acorda o Sheik. O cara acordou o Sheik lá no Al Hilal, acordou o Sheik. Falou, preciso do Marcos Leonardo. Era ligação de madrugada, que ia fechar a janela. Isso o Rui Costa falando. E aí, quando teve todo aquele desfecho, que era quase que um imbróglio, acabou que o Flamengo saiu depois, que o Flamengo teria atrapalhado o São Paulo vindo flertar com o Marcos Antônio enquanto o São Paulo negociava. O Marcos Antônio não, Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo sempre demonstrou vontade de jogar no São Paulo. É o time que ele quer vir para o futebol brasileiro, mas o Flamengo, com esse poderio financeiro tão grande, ele tem toda essa atravessada e atrapalhou o São Paulo, não pelo Marcos Leonardo, não pelo São Paulo, mas porque o Al Hilal pensava, poxa, então peraí, como é que eu vou mandar o cara de graça pro São Paulo se tem um outro time que me dá a grana? Então é claro, qualquer time que o Flamengo chega e liga, atrapalha uma negociação de qualquer clube. E agora eles estão de novo na bota do São Paulo, foi com o Marcos Antônio, foi com o Caleri e também com o Marcos Leonardo. Eles não param. Se o Caleri acabar indo, que eu não duvido nada, claro que eu não tô aqui, vamos pegar no pé do Caleri, é um ingrato, não quer ficar, nada disso. Ainda é tudo muito embrionário e nada concreto. Mas o Marcos Leonardo pode vir para o São Paulo a qualquer momento. Vamos recapitular algumas coisinhas aqui. Ele ficou fora das inscrições do time dele. Ele quase não joga lá no time dele. Ele jogava junto com o Renan Lodge, que conseguiu a sua liberação contratual. O que era impossível pro São Paulo, os São Paulinos, eu, vocês, todo mundo, nossa, mas o Marcos Leonardo é um cara muito caro. Como é que vai fazer? Não tem realidade nenhuma. É um cara que jogou a Champions, não, aquele lá, o Super Mundial, eliminou o Manchester City. É a mesmíssima história do Renan Lodge. O Renan Lodge, por não conseguir jogar, ele abriu ali um precedente.
chama jurisprudência no jurídico, mas é um precedente. Ele consegue uma rescisão contratual com o time dele e vem embora para o futebol brasileiro e fecha com o Galo. Tá jogando contra o São Paulo Futebol Clube. O último jogo, Renan Lodge jogou. Renan Lodge era um cara companheiro do Marcos Leonardo lá no time da Arábia. Então hoje, se nós pensarmos que o Marcos Leonardo pode rescindir o seu contrato a qualquer momento e vir para o São Paulo, não tem nenhum problema nisso aqui. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando, mas e o dinheiro? Gilbão, como é que paga Marcos Leonardo? A história que chegou pra gente é que ele ganharia na casa de 1,5 milhão. Ah, mas tem aquele lance de 2 milhões e pouco. O São Paulo abrindo mão do Caleri, que ganha hoje na casa de 1,300, e já tirou o Oscar do time, que era um cara que o patrocinador pagava quase que 1 milhão. Eu não quero que o São Paulo pegue 2 milhões e 300 e entregue na mão do Marcos Leonardo. Não é esse o ponto. Até porque o próprio Rui Costa já falou, se eu pegar essa grana e colocar na mão de um cara só, eu perco o meu elenco. E é verdade. Como é que você corre, né? Igual o Danielzinho e o Lucas Ramon. Bobadilha fala, peraí, como é que é? Eu ganho 500 conto aqui, 400, 300 e o outro ganha 2 milhões e 300. Ele que corra ele. Esse é um papo mais antigo da história do futebol, né? Aconteceu mais ou menos isso com o Ricardinho no São Paulo. Todo mundo ganhava 50 conto, ele ganha 300. Então bacana, corre você lá. É você que ganha, corre você. Isso atrapalha realmente alguns times. Agora, quando você pensa num São Paulo, o Marcos rescindindo seu contrato, com o São Paulo ele já sabe que a realidade financeira é outra. Então sim, o São Paulo tem algumas alternativas. Uma delas é a rescisão contratual do Marcos Leonardo. A outra delas é o próprio empréstimo. Hoje nós não temos uma janela fechando em meia hora que o São Paulo tem que fechar hoje. O São Paulo, inclusive, já deve estar em conversas já com o time do Al Hilal, né? Para poder conseguir essa liberação do Marcos Leonardo, que o time lá não é contra. E, inclusive, o time pode pagar um pouco do salário. Esse é o ponto. Eles estão pagando uma fortuna por um cara que não joga. Seria sensato ou não para todas as partes? Para o São Paulo conseguir o Marcos Leonardo, para o Marcos Leonardo conseguir jogar no São Paulo e estar ativo, de fato jogando, brincando vaga em seleção brasileira. E outro ponto é, o próprio time que tem o contrato com ele não quer ficar pagando uma fortuna para um jogador que ele nem relaciona pro time. Por causa do tal de Insigne, que chegou para um técnico, sei lá o nome, Inzaghi, você não tem o jogador, cara. Então ficou incômodo para todo mundo e o São Paulo, se perde o Caleri hoje, eu não me incomodo se vier o Marcos Leonardo. E você, como é que fica aí? Fala comigo, vai. Galera, é o seguinte, deixa eu começar aqui esse vídeo falando do Bobadilha, do Lucas Moura, Bobadilha. O impacto que tá pegando no Bobadilha é uma coisa assim absurda. O São Paulo, ele deu o chapéu no Palmeiras. Algumas pessoas do Palmeiras lá sabem disso. O São Paulo, quando foi contratar o Bobadilha, o São Paulo foi lá e o Palmeiras queria comprar também. Então hoje, se você olhar pro São Paulo, é um time que tem aquelas dúvidas. Será que comprou o Bobadilha porque não tinha grana? Será que o Bobadilha era o ideal? Primeira opção? Será que o Palmeiras, que tem esse time, que é um elenco recheado de gastos, muita grana investida, ele queria contratar o Bobadilha. E o Flamengo, por sua vez, ele queria contratar o Marcos Antônio. Então hoje é seguro e certo afirmar, o São Paulo montou o meio de campo com o Danielzinho, a sensação do Brasileirão no passado. Bobadilha, o cara que o Palmeiras queria, e Marcos Antônio é o cara que o Flamengo queria. Então assim, não é qualquer meio campo. Esse meio campo do São Paulo é o melhor meio campo do Brasil. Esses três volantes estão jogando o fino da bola. Acabamos perdendo sim o último jogo pro Atlético Mineiro, faltou brilho, faltou entrosamento, faltou o Roger Machado ter chegado há mais tempo, ele acabou de chegar, então agora o São Paulo sim, vai pegar o Palmeiras não de igual para igual, o São Paulo no Morumbi é favorito, o São Paulo vai pegar com esses caras, só que o Bobadilha, no momento em que ele começa a brilhar no São Paulo, ele começa também a despertar o interesse do futebol europeu, não teve apenas o Real Betis que quis levar o jogador, como também apareceu aquele time lá, o inglês, como que é o time inglês lá? O Strasbourg, é um outro time inglês que apareceu ali, mas enfim, quem tá muito na pegada de levar é o Betis da Espanha. O futebol inglês até tem ali uma questão, uma condição de levar, mas é um time muito menor. Se você olhar pro Real Betis hoje, é um time que faz todo sentido investir. Eles estão já jogando com o Antony e eles estão babando para levar Bobadilha. Demian Bobadilha, estão falando dele ir embora na casa dos 73 milhões de reais, o que daria uns 11 a 12 milhões de euros. Por 12 milhões de euros, então os caras estão acreditando
acreditando que eles vão conseguir levar o Bobadilla. O São Paulo, por sua vez, ele tem alguns jogadores para colocar no lugar do Bobadilla. Os 73 milhões pro Tricolor agora seriam muito bem-vindos, é verdade, mas pro Bobadilla, um cara de 25 anos, tal qual o Marcos Antônio, o valor dele de mercado é muito maior. Então, se o Bobadilla for embora, o São Paulo falar, bate o pé e fala, vou vender por pelo menos 100, o São Paulo tem a condição de vender. Diferente do Danielzinho. O Danielzinho tem acima dos 30 já, não consegue mais vender por 100 milhões e tal. Agora, Marcos Antônio e Bobadilla, o São Paulo, se for perder, o que é dolorido pra gente, o que é um incômodo tremendo, se for perder, os caras que perca ganhando 100 pra mais em cada jogador aí. Mas o Bobadilla real é essa. O São Paulo tá degustando esses últimos momentos aí do jogador, porque as notícias, não sei pra você, o que eu convivo de notícia aqui, com a galera me mostrando notícias mesmo, que o Bobadilla assim tá no fio do bigode no São Paulo, é uma coisa impressionante. Tomara que se ele for, ele vai jogar com o Antony e que ele renda pro São Paulo uns 150 milhões de reais no mínimo, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.